Tá mal esse negócio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aleluia. São aproximadamente 19h30. Nós vamos iniciar agora o debate de apresentação da revista especial PUC Viva 34 sobre o Oriente Médio. E antes de passar a palavra aos expositores, eu quero falar 2 minutos. Primeiro sobre o que o debate é e segundo sobre o que ele não é. O que é o debate? Ele é um debate com a apresentação da revista PUC Viva sobre o Oriente Médio. E na revista, nessa edição, a gente pretendeu fazer um retrato bastante diversificado, amplo e panorâmico sobre aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, incluindo aí o Irã na discussão sobre o Oriente Médio. Embora o Irã não faça geograficamente parte daquilo que se chama Oriente Médio, ele está, do ponto de vista geopolítico, inserido nessa discussão. O debate proposto pela revista, portanto, pretende abranger uma multiplicidade de problemas que dizem respeito ao Oriente Médio, incluindo a questão do nacionalismo árabe, incluindo o Irã, incluindo toda a problemática sobre o petróleo e sobre as alianças geopolíticas entre os governos da região, e, portanto, pretende ser uma revista bastante heterogênea e múltipla. E não apenas heterogênea e múltipla por causa do seu tema, que é o Oriente Médio, que é um tema heterogêneo e múltiplo, mas também porque as pessoas que escreveram, elas não constituem um pensamento homogêneo, mas constituem pensamentos diversificados e análises diversificadas sobre aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. E aqui eu quero falar o que a revista não é. Desse ponto de vista, a revista não é um debate como esse que se costuma fazer sobre israelenses e palestinos. Ela é muito mais ampla do que isso. Até porque, mesmo sobre esse debate sobre israelenses e palestinos, nós temos aqui na mesa as mais variadas posições, desde posições que defendem a política do governo israelense para a região, até posições que acham que tem que ter um Estado só para 2 povos, outros acham que tem que ter 2 Estados para 2 povos, outros, obrigado, não fumo, nem abordo essa questão, e portanto é uma mesa plural também sobre esse ponto de vista. Logo, não há aqui um bloco homogêneo que pretenda desenvolver uma posição homogênea sobre nenhum tema, porque se fosse isso, não seria a revista que a gente tinha pretendido. Aliás, tem uma posição que unifica, na verdade, as pessoas que estão nessa mesa e que constitui o solo comum sobre o qual a gente trabalha, que é o fato expresso no editorial da revista, que é que aquilo que está acontecendo no Oriente Médio não é o resultado de uma guerra entre religiões, não é o resultado de uma guerra entre povos, não é o resultado de desentendimentos milenares entre árabes e judeus, como vulgarmente costuma se dizer por aí, mas sim é um problema muito mais referenciado nos interesses geopolíticos e na discussão de poder instaurada no Oriente Médio. Dito isso, eu queria abrir a nossa exposição da seguinte forma. Cada expositor vai ter entre 15 e 20 minutos no máximo para falar. Eu vou procurar ser rigoroso no controle, porque senão, se cada um começar a devagar muito, a gente vai sair daqui de madrugada, não é esse o nosso objetivo. Então eu vou ser um pouco rigoroso nesse controle. Depois que todo mundo terminar de falar, nós vamos abrir o debate. Isso vai depender do horário que todo mundo terminar de falar, do interesse das pessoas que estiverem presentes, mais um breve debate, e depois a palavra volta para a mesa para as conclusões finais. Eu já aviso de antemão que eu vou ter que sair às 21 horas, mais ou menos, porque eu tenho que dar aula depois, e no caso de eu sair o debate for continuar, a nossa companheira Priscila vai me substituir na coordenação dos trabalhos. Tá feito? Então, eu vou passar a palavra agora para a Arline, que é professora professora doutora na Universidade de São Paulo. Arline, por favor.
Obrigada, Bex, pela apresentação. Obrigada a todos os organizadores da revista e o convite para estar aqui. Obrigada a vocês que estão aqui assistindo. Bom, as exposições serão breves. Eu também, então, serei breve e vou nada mais do que apresentar o artigo que eu escrevi para essa revista. Mas eu queria começar com uma rápida ponderação de por que a Palestina é importante para a compreensão de como se formou o Oriente Médio moderno. A revista se chama Oriente Médio e, apesar dela não ser sobre a Palestina, ou só sobre a Palestina, ter diversos artigos diferentes, a Palestina é importante para o processo, foi importante no processo de formação do Oriente Médio moderno, principalmente naquele processo que viabilizou ali nas negociações entre as grandes potências o traçado, em grande medida artificial, das fronteiras atuais dos países árabes do Oriente Médio. Líbano, Síria, Transjordânia, que depois virou Jordânia, Iraque, a própria Palestina, Israel, todas essas fronteiras foram traçadas aí no pós-Primeira Guerra Mundial e foram problemáticas, né? Em cada país isso foi problemático, a ponto de que os problemas deixados por esse processo permanecem até os dias de hoje. Como que a Palestina foi central nisso e como que a questão da Palestina viabilizou o traçado dessas fronteiras? Muito rapidamente, o que aconteceu é que, durante a Primeira Guerra Mundial ainda, Inglaterra e França sentaram num determinado momento, em 1916, para negociar o que fariam com os territórios árabes do Império Otomano, contra o qual estavam lutando na Primeira Guerra Mundial e que já vislumbravam aí como sendo um dos derrotados da Primeira Guerra Mundial. E decidem, então, criar zonas de influência e de controle direto anglo-francês no Oriente Médio. Decidem porque sim, porque são potências, porque têm o poder, porque podem. Foi o chamado Acordo de Sykes-Picot, com certeza muitos conhecem. Esse Acordo de Sykes-Picot, no entanto, coisa que às vezes as pessoas esquecem, para a região da Palestina ficou determinado que a Palestina seria um condomínio aliado pelo Acordo de Sykes-Picot e não que ficaria com a Inglaterra, né? Não que seria uma região de influência inglesa. E esse fato dele ser um condomínio aliado não podia satisfazer a Inglaterra. A Inglaterra dominava o Egito desde 1881, o Canal de Suez já tinha comprado as ações egípcias do Canal de Suez desde 1875, e a Palestina era a continuação dessa região. Era importante já estrategicamente para a Inglaterra dominar a Palestina. E não contente, então, com o resultado do Acordo de Sykes-Picot em relação à Palestina, é que a Inglaterra resolve selar esse acordo que já vem negociando com algumas lideranças sionistas inglesas. E aí emite a Declaração Balfour, né? Emitida a Declaração Balfour, consegue, através do sionismo, justificar a sua dominação da Palestina. Porque precisa de uma justificativa, não é apenas o poder nesse momento de criação da Liga das Nações e tudo mais que vai conseguir implementar, permitir que a Inglaterra implemente esse mandato. Então, a criação da ideia de mandato, tendo como central nessa negociação do pós-Primeira Guerra Mundial, várias negociações que aconteceram de 17 até 22, a criação do mandato britânico da Palestina vai ser fundamental na justificação de toda a política de mandatos que vai traçar as fronteiras dos países do Oriente Médio moderno. Então, a Palestina, a questão da Palestina que emerge a partir de 1922 e que já vinha surgindo a partir do final do século XIX, quando a imigração sionista já estava levando a população, uma pequena parcela ainda da população da Europa Oriental para a Palestina, a questão da Palestina emerge realmente com força em 1922 e mais ainda em 1948. Em 1922, o texto do mandato da Liga das Nações, que dá o mandato à Inglaterra, à Grã-Bretanha, ele reitera, reafirma a Declaração Balfour. E o que dizia a Declaração Balfour? Dizia que a Inglaterra tem o mandato britânico da Inglaterra, em 22, vai dizer, o mandato britânico da Inglaterra tem o objetivo de criar um lar nacional judeu na
palestina. Bom, então o mandato, a Liga das Nações, predecessora da ONU, estabelece que vai atribuir esse controle britânico da Palestina, desde que, é uma condição, é um objetivo, a Inglaterra trabalhe pela criação de um lar nacional judeu ali na Palestina. Então isso está estabelecido logo após a Primeira Guerra Mundial. É claro que com divergências em relação à organização sionista, porque aquilo que os sionistas queriam que tivesse na Declaração Balfour não entrou integralmente. Primeiro, os sionistas queriam que na Declaração Balfour estivesse escrito o seguinte: a reconstrução de um Estado judeu na Palestina, ou a reconstrução de um lar nacional, já que nesse momento não se usa o termo Estado, porque ainda seria muito avançado para a época, muito ousado usar a palavra Estado. E essa reconstrução a Inglaterra tirou, não aceitou colocar isso na Declaração Balfour. A outra diferença entre o que os sionistas estavam reivindicando e o que a Inglaterra colocou no termo do mandato, interessante também, é que os sionistas queriam que se dissesse que se transformaria a Palestina em um lar nacional judeu, sendo que o que a Inglaterra colocou na Declaração Balfour é que na Palestina, não se sabe em que porção, não estabelece se é 10%, 20%, 30%, ou seja, favoreceriam a criação de um lar nacional judeu na Palestina, e não a Palestina como um lar nacional judeu. É diferente, né? Bom, e aí são, claro, detalhes que são interessantes, que a longo prazo, tiveram talvez não tanta influência, porque realmente o que se manteve foi uma política de instauração e implementação dos fundamentos, das bases do que viria a ser o Estado judeu, a começar pela imigração, criação de diversas instituições, desde do sindicato até a agência judaica, que seria o proto-governo antes da criação do Estado de Israel. E isso, então, só para colocar a Palestina dentro do contexto do Oriente Médio, como central nesse pós-Primeira Guerra Mundial para a própria configuração do que seria o Oriente Médio posteriormente. Agora, o que eu falo aqui nesse artigo especificamente, o estudo desse artigo não diz respeito a isso, porque essa apresentação que eu fiz, ela faz parte, na verdade, de uma historiografia muito mais tradicional, que é a historiografia que aborda temas tanto diplomáticos como políticos, que é extremamente importante, que pode ser extremamente interessante, mas a partir da década de 1980 começou a surgir, a partir da abertura de arquivos em Israel, novas informações, mais especificamente sobre a situação de realmente combate, né, entre os atores políticos mais locais, ou seja, sobre a sociedade palestina, sobre o que aconteceu nos vilarejos, em todo o movimento nacional palestino. Bom, e aí, essa nova historiografia que surge, a chamada nova história israelense, ela vai trazer contribuições muito importantes, né? Em primeiro lugar, a ideia de que a transferência, não só a ideia de transferência da população palestina para fora da Palestina, para a criação desse lar nacional judeu, começou já no início do empreendimento sionista, no início da colonização, no início dos anos 1900, como ela chegou a um ponto de que realmente a liderança sionista, encabeçada por Ben-Gurion, lá no final da década de 30 e anos 40, chegou à conclusão de que essa transferência da população palestina para a criação de um Estado que fosse judeu, etnicamente judeu, ela teria que ser realizada de uma maneira massiva e à força. Isso Ben-Gurion diz com todas as palavras, né? Por exemplo, eles tinham um plano que era chamada solução iraquiana. Era um plano de transferência de milhares de famílias palestinas para o Iraque mediante o pagamento, né? Para o Iraque.
E isso nunca deu certo, nunca aconteceu, mas era ainda parte de uma ideia de transferência voluntária, semi-voluntária, promovida e assim por diante. Chega um momento, a partir de 37, principalmente, e a década de 40 toda, em que a organização sionista vai trabalhar para a transferência a qualquer custo da população palestina. E vão preparar para isso estudos, vão ter que conhecer a população palestina. E esse estudo está no livro republicado relativamente recentemente, né, por Ilan Pappé. É um estudo muito interessante sobre os chamados arquivos dos vilarejos. Para conhecer a população palestina, para saber onde é que tem terra fértil, para saber onde é que tem vilarejos, para saber onde é que tem oposição, onde é que tem resistência, onde é que tem todo esse mapeamento, a organização sionista vai começar um trabalho secreto de visitar os vilarejos e levantar esses dados, né? E montam um arquivo com isso, e esse arquivo vai ser, na verdade, a base para a elaboração do Plano Dalet, do qual há muito tempo se fala, que é o plano da limpeza étnica da Palestina. Através do Plano Dalet, assinala no mapa da Palestina as regiões que o recém-criado exército israelense, as forças de defesa de Israel, a partir do Haganah, esse recém-criado exército vai atacar, expandindo as fronteiras do recém-criado, então, Estado de Israel, eu estou falando de 1948, para além daquelas fronteiras traçadas pela ONU, né? Bom, outra coisa muito importante trazida por um historiador palestino, Rashid Khalidi, é que essa limpeza étnica, ela começou antes da Guerra de 48. Então ela não foi, como muitos autores ainda diriam, consequência inevitável da Guerra de 48. Né? Muitos autores hoje vão trazer essa visão, né, de que sim, houve uma limpeza étnica, mas ela não foi proposital, ela foi consequência de uma guerra, né? E esses estudos vão mostrar que a limpeza étnica começou antes da Guerra de 48, do 29 de novembro de 47, quando a ONU decretou a partilha da Palestina e traçou o mapa da partilha, até a data da criação do Estado, da declaração do Estado de Israel, de criação do Estado de Israel, 400 mil palestinos foram expulsos da Palestina. Então, e aí tem uma série de detalhes que toda essa historiografia vai levantar, contestando a visão tradicional, ou mesmo o extremo da visão tradicional, que é a historiografia oficial israelense, né? Uma série de mitos permeiam essa historiografia, como toda historiografia nacional, ela é formada de mitos. A historiografia nacional brasileira não é diferente, né? A historiografia brasileira também passou por um processo de derrubada de mitos. A gente lembra disso nas últimas 3 décadas, vimos uma série de mudanças na história do Brasil a partir desses estudos, e na história de Israel isso está acontecendo, com o objetivo, em primeiro lugar, de descobrir o que realmente aconteceu em 1948. 800 mil palestinos foram expulsos para a criação de um Estado puramente judeu, né? E o que aconteceu com a população que, dentro do que se tornou o Estado de Israel, foi expulsa das suas casas e até hoje permanece dentro do Estado de Israel, mas são denominados deslocados internos. São palestinos que perderam suas casas dentro de Israel e não puderam voltar nelas. Até hoje o Estado de Israel nega o direito dessas famílias, e tem processos na justiça israelense. O vilarejo de Ikrit é um caso, né, em que a população, hoje 1000 pessoas, na época menos, tem um processo na justiça para tentar reaver as suas casas, suas terras, a igreja que ficava ali no topo do morro e tudo, e que eles têm acesso negado a isso, eles são refugiados internos. Esse processo todo de desvendar a verdade, saber quem e onde houve expulsão, no que consistiu a limpeza étnica, é uma tentativa de chegar a um reconhecimento mútuo, né, entre palestinos e israelenses, partindo da intelectualidade, de se houve ou não houve, em que grau, em que medida, qual foi a injustiça cometida em 48. Porque
há também um consenso dentro dessa intelectualidade de que a paz só pode ser construída em cima da justiça. Não há como construir um processo de paz enterrando ou colocando para debaixo do tapete todas as falhas, os crimes, e assim por diante cometidos, né? Então, essa historiografia mais recente, ela tem essa característica, eu diria, esse mérito de tentar chegar ao que realmente aconteceu, principalmente em 48, de 48 para cá, quando o processo de limpeza étnica, na verdade, continua, não para. Nos últimos 10 anos, 55 mil palestinos foram expulsos de Jerusalém Oriental, que é Palestina, foi ocupada e anexada. 55 mil famílias, né? Então, é um processo contínuo de limpeza étnica do povo palestino, Jerusalém Oriental e toda a Cisjordânia. Obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Waldo Meulstein. Ele se apresenta como tradutor e, de fato, é um militante das causas internacionais. Mesmo antes de eu nascer, ele já estava nessas lides. Então, Waldo, por favor. Boa noite. Eu queria agradecer a revista por ter me convidado a escrever um artigo e vou fazer uma breve apresentação do objetivo do artigo. Na verdade, a gente não escolheu, mas fazendo a exposição, eu vou começar exatamente do ponto em que a Arlene terminou. O processo de limpeza étnica de 48 produziu um Estado étnico em que ficou o mínimo da população palestina, 20% da população palestina original, num Estado que se define como judaico. Esse é o primeiro problema. É um caso quase que único. É um Estado teocrático, é um Estado étnico, é um Estado religioso. Enfim, podemos discutir, mas é um Estado que não é um Estado de todos os seus cidadãos. Não estamos discutindo se é um Estado capitalista ou não. Todos os Estados do mundo, na minha opinião, são capitalistas hoje, esse não é o problema. Só que, como a África do Sul, o Estado de Israel tem uma particularidade, se baseia no privilégio exclusivo de uma nacionalidade, em tudo. A lei da nacionalidade. Eu comecei minha luta política há algumas décadas, na década de 60, e por um breve período eu fui socialista sionista, rompi com o sionismo, quando me dei conta que as duas coisas eram absolutamente incompatíveis. Agora, eu, como filho de mãe judaica, tenho o direito de retornar a Israel, enquanto os palestinos que perderam sua terra não o têm. Eu nunca vou exercer esse direito, não acho ele justo. E a base dos conflitos é exatamente essa. Não que os conflitos se resumam a isso. Evidentemente que em 15 minutos ou 20 minutos não se pode fazer um debate completo, o tema é complexo. Durante 20 anos, os palestinos amargaram a derrota. A partir da década de 60 começou a resistência palestina. Começou num dos piores momentos para os palestinos, quando houve uma nova ocupação e Israel, além de ter 78% da Palestina, ocupa 100% da Palestina. Só que aí o problema que Israel tinha tentado expulsar por uma porta entrou pela outra. De repente eles entraram em contato novamente com a massa principal palestina. Em termos numéricos, mais ou menos 4 milhões e meio de pessoas palestinos moram na Cisjordânia e Gaza, 1 milhão e 200 mil palestinos em Israel, e, 4, 5 milhões, é difícil dizer os números, né? Palestinos
segundo a estatística são cerca de 10 milhões, estão espalhados em campos de refugiados e em muitos lugares, inclusive no Brasil. Israel conseguiu durante 20 anos, com a derrota do nacionalismo árabe na Guerra de 67 e com a nova derrota palestina, conseguiu o que eles chamaram de ocupação tranquila. Naquele momento, Israel, ao contrário do que era a sua política, empregou dezenas de milhares de trabalhadores palestinos. Isto tem um fim com o ano de 88. O ano de 88, há a primeira intifada, a intifada mais importante, mais espontânea e global, que colocou pela primeira vez Israel contra a parede. Não em termos militares, mas em termos de não conseguir justificar perante a sua população e também, em certa medida, para o mundo, a sua dominação. Há um outro processo, eu tentei analisar um pouco o que foi a resistência palestina. A resistência palestina, até aquele momento, defendia um Estado palestino para todos os habitantes, o retorno dos refugiados. Em 88, a Organização de Libertação da Palestina aceita a ideia de 2 Estados. E a partir daí vem o processo de Oslo. O processo de Oslo, digamos, foi o início da decadência da atual liderança palestina. Por quê? Porque o processo de Oslo significou que, em troca de promessas, somente de promessas, os palestinos desistiram de recuperar todo o seu território, desistiram da volta dos refugiados para o lugar onde eles foram expulsos, que é um direito de todo refugiado, independentemente das causas, nós podemos discutir as causas, eu tenho acordo com o que diz Arlene, mas mesmo que não fosse uma limpeza étnica preparada, as pessoas foram embora, perderam suas casas, houve uma guerra, tem que voltar. Simples, isso é direito mais democrático impossível, que foi feito em muitos lugares, na Bósnia foi feito, etc. Em troca, Israel permaneceria com o controle fundamental da Cisjordânia, não entregaria o controle da Cisjordânia, em troca de a Organização de Libertação da Palestina estabelecer uma autoridade palestina sem autoridade nenhuma, apenas para policiar os seus próprios habitantes e ter algumas funções municipais. Naquele momento, na década de 90, eu me lembro que eu participei de alguns debates, era muito difícil defender uma posição que é o centro do meu artigo, que é a proposta de um só Estado para todos os cidadãos da região, com direito de reparação e retorno para os refugiados palestinos. Era muito difícil, porque os palestinos, na verdade, viam, pelo menos os palestinos dos territórios ocupados, viam como, e eu acredito que era um sentimento bem arraigado, como uma esperança de que aquilo seria um primeiro passo. Eu me lembro de um debate com o Jamil Murad, faz uma década, eu expressei que eu disse que são os palestinos, eu acho que isso não vai dar certo. Alguns dirigentes palestinos, como Eduardo Said, denunciaram isso, e que Israel tinha ficado com todos os controles da Cisjordânia, mas a realidade mostrou que era assim. Israel não parou. Um movimento que é baseado no exclusivismo étnico procura aumentar o seu exclusivismo étnico. O que fez Israel após o acordo de Oslo? Duplicou o número de colonos, aumentou o número de terras expropriadas dos palestinos. Israel nunca teve nenhuma intenção de devolver as terras que havia expropriado, nunca teve intenção de devolver Jerusalém, nem partilhar Jerusalém, aliás, é muito claramente expresso. Então, os últimos acontecimentos são uma consequência natural do tipo de movimento, de tipo de Estado que se estabeleceu.
o tempo é curto, então eu queria entrar naquilo que me parece que o massacre de Gaza muda em relação a este quadro. Pela primeira vez em muitos anos, talvez desde a criação do Estado de Israel, pelo trauma que significou o Holocausto e a manipulação dos sionistas do Holocausto, fazendo os palestinos pagarem pelo Holocausto, era muito difícil que, frente à opinião pública ocidental, ficasse claro que Israel é o agressor. A minha opinião, começou um processo com Gaza, com o Líbano tinha começado. Não tem justificativa o bombardeio de crianças, de abrigos da ONU. Infelizmente, o grau de subordinação da liderança palestina, da Al-Fatah, é tão grande. Não sei se vocês sabem, nesses dias, Israel deixou de ir para o Tribunal Penal Internacional porque a liderança palestina, Mahmoud Abbas, pediu que assim fosse feito. Quase foi. Goldstone fez um relatório dizendo que Israel cometeu crimes de guerra. Sim, ele também disse que Hamas cometeu crimes de guerra. Sim, mas o Estado de Israel, o único Estado nuclear do Oriente Médio, 200 bombas. O quarto exército, o quarto exportador de armas do mundo, um dos maiores em termos de patentes, o primeiro lugar em patentes militares do mundo. Não há comparação. Então, houve manifestações muito importantes, começou a se fortalecer um movimento de boicote a Israel, da mesma forma como foi feito com o apartheid. Alguns sindicatos, eu não sei que profundidade em termos de ações isso significa. Os congressos sindicais muitas vezes fazem declarações e depois isso não se concretiza. Mas a Central de Trabalhadores da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, da África do Sul, se posicionaram pelo boicote. Os professores ingleses se posicionaram pelo boicote. Isso já vem de mais tempo. Os trabalhadores, os portuários sul-africanos se negaram a descarregar um navio israelense. Isso relembra um outro movimento internacional de solidariedade que foi com a Revolução Espanhola. Então, isto cresceu o número de pessoas identificadas como a comunidade judaica, que não é o meu caso, eu sou ateu, que começaram a se pronunciar contra Israel. Houve ocupação de consulados israelenses nos Estados Unidos, São Francisco e Los Angeles, se não me equivoco. É um pequeno setor, mas começam a falar e começam a romper